Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Case de Fracasso. E aí, gurizada, voltamos, estamos de volta aí, depois de acho que umas 2 semanas, eu acho, sem lançar episódio. Voltamos aí com o podcast, depois de algumas ameaças de morte. A gurizada ficou meio pistola que eu não tava lançando episódio, mas foi por uma causa nobríssima. Né, o meu filho tava de férias, tá de férias, mas ficou alguns dias aqui em casa, era para ser 10 dias, acabou ficando quase 20, e pra mim foi excelente, né, foi muito bom, enche a casa, né, cara, meu pai que fala, né, que a casa fica meio silenciosa, assim, quando não tem a presença do meu filho aqui, não por ele ser uma criança / pré-adolescente barulhento, mas pelo fato de que ele traz uma dinâmica diferente das vezes que ele está aqui, né? Brinca com as crianças, a gente se diverte, conversa bastante, a gente tem sido muito próximo, né? Vou falar até sobre isso mais pra frente, mas e aí, como é que vocês estão? Estão todos bem? Eu fui fortemente cobrado por não lançar episódios aí nesse meio tempo, mas... Cara, quando a gente tem prioridades, a gente nem precisa colocar numa balança, né, cara? Então, não é nem desculpa, é mais um fato de que, cara, quando eu tiver a oportunidade de estar com meu filho, eu vou estar com meu filho e o resto do mundo que se foda, tá ligado? A coisa é essa, a pega é essa. Cara, nessas 2 últimas semanas aí, aconteceram muitas coisas positivas, né, pra mim, né, na questão de trabalho, né? Pô, consegui, cara, minha primeira venda, fechei minha primeira venda, olha aí, coisa maravilhosa, né? Logo eu que não gosto de vender, não gosto de oferecer coisas, fechei meu primeiro negócio, espero que seja o primeiro de muitos, né? E, cara, tive experiências maravilhosas com meu filho treinando comigo, cara, é uma coisa muito legal, porque, cara, eu fui pro treino ontem sem ele e, cara, ficou um vazio, sabe? E quando eu tava pensando ontem na importância que tem a gente sentir saudade das coisas. A saudade, ela não é um sentimento ruim, sabe? A saudade serve para lembrar pra gente que existem coisas importantes na nossa vida, que passaram, passam e vão passar, né? Cara, e uma coisa muito interessante é que eu e o meu filho, a gente tava indo pro treino de bicicleta, só que ele ia sentado no quadro da bicicleta e ia pedalando. E ele ficava muito brabo, eu faço uma coisa que, cara, eu tenho certeza que eu não sou o único pai que faz isso. Cara, eu ficava cheirando a cabeça dele, velho. Sabe quando o cara é... Quem é pai sabe que tem aquela coisa de ficar sentindo o cheiro da cabeça do nenê, sabe? Do filho pequeno. Cara, até hoje eu faço isso e eu não sei, cara, é uma sensação muito boa, sabe? Cara, é legal que ele fica muito bravo. E isso me faz ter mais vontade de fazer as paradas, sabe? E, cara, treinar com ele foi legal pra cacete, mano. Porque no começo ele tava muito tímido, sabe? E eu vejo o quanto a gente é parecido, né? O quanto eu e meu filho somos parecidos. Porque no começo de qualquer... Como é que pode ser? Qualquer entrosamento, qualquer entrada em algum grupo de amigos, de, sei lá, de algum âmbito estudantil, profissional. Cara, eu sou uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça. E eu sou uma pessoa quieta. E eu vejo que o meu filho ele é muito quieto também quando ele tá começando, quando ele tá entrando num ambiente novo. Só que em 2, 3 dias de treino, ele já tava muito soltinho, já tava dando a riadinha e, cara, muito focado naquilo. E eu gostei demais disso, cara. Isso me fez muito bem, me deixou orgulhoso, cara, e com vontade de levar ele mais vezes, cara, da gente poder compartilhar isso, cara. Porque a vida não faz sentido se a gente não compartilha as coisas boas que a gente tem, se a gente quer ter experiências para nós mesmos, para escrever um livro de memórias, cara, não, é muito mais legal tu dividir a coisa, tu viver a coisa, presenciar a coisa junto com alguém, cara. Eu pelo menos entendo dessa forma. Lógico, é legal a gente ter
experiências que vão surtir efeito na gente. Desculpa, tá muito quente, dá uma bobeira desgraçada, cara. Agora, né, hoje feriado, 2/2 aqui em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, né, são 5h32, daqui a pouco tem treino também, né, e... Cara, eu senti muita falta de gravar os episódios, sabe? Eu senti muita falta de dividir as minhas experiências com vocês. Tem coisas boas que aconteceram que eu não vou me lembrar, mas que trazem uma alegria instantânea no dia. Isso é muito bom, a gente poder compartilhar isso, eu poder compartilhar isso com vocês, isso me deixa muito satisfeito, cara. E, cara, eu tive 2 feedbacks iguais, cara. Eu até vou deixar um abraço aqui pros meus amigos, né, ouvintes assíduos, que um é o Marion, né, meu parceiro aí de jiu-jitsu, faixa azul, e outro é o Bruno, o Floquinho, né, fotógrafo, que faz excelentes trabalhos, diga-se de passagem, prestante fotógrafo. Procura aí Bruno Willi no Facebook e no Instagram, que é um cara muito parceiro. Os dois me deram um feedback que me deixou muito feliz sobre esse podcast, que é, cara, eles disseram pra mim a mesma coisa, disseram que eles eles não se sentem sozinhos quando estão ouvindo, sabe? Eles conversam, né? Por mais que esse podcast seja meio que uma via de mão única, sou eu falando pra vocês, mas eles disseram, cara, às vezes eu escuto e eu começo a conversar contigo. Eles falaram pra mim, cara, que legal, véio, que experiência massa, porque muitas vezes eu também fico pensando nisso em canais onde não tem interação, por exemplo, se bem que hoje tem, né, cara, mas não é tão prática assim, né, tem que passar por uma triagem, né, por exemplo, o rádio, o YouTube, hoje tu tem que pagar superchat pra alguém ler a tua interação, né, tem essas coisas, mas ter esse retorno, principalmente pessoas que, pô, tu considera amigos, do caralho. É muito importante a gente poder compartilhar essas pequenas coisas e fazer disso uma válvula de escape para, às vezes, a gente externalizar coisas que a gente tem dentro da nossa cabeça, mas que por algum motivo a gente não fala, a gente deixa passar, não, daqui a pouco passa, sabe? Alguma coisa ruim, algum sentimento ruim, ou algum sentimento bom que a gente deixa de manifestar, porque eu aprendi com o passar do tempo que reações positivas, elas acabam influenciando positiva. Olha só que inferno, cara. Que manifestações positivas, elas geram um impacto gigante no ambiente, cara. Quando tu divide alguma coisa, alguma alegria, aquilo, cara, faz limpar o céu na tua volta. E ao mesmo tempo, quando tu tá com uma energia carregada negativa, eu tive muito isso, cara, e já me falavam, eu cagava pra isso, que eu trazia muita coisa ruim dentro de mim e me fechava de um jeito que contaminava o ambiente, ficava uma coisa meio sinistra. E várias vezes, quando me falaram isso a primeira vez, eu comecei a me isolar um pouco mais, comecei a ficar quieto no meu canto, por mais que eu sou uma pessoa muito quieta no meu canto quando tô sozinho, ou sei lá, trabalho, por exemplo, eu gosto de ficar com o meu fone de ouvido, me concentrar e ficar ali naquele universo, lógico, né? Se alguém vem e pergunta alguma coisa, responde com educação, educadamente, né? Quando brinca, brinca também. Mas eu sou uma pessoa muito quieta, cara. E muitas vezes isso acaba que tu fica com uma imagem de alguém que tá... uma pessoa negativa. Isso é ruim, isso é muito ruim. Ser uma pessoa negativa, e é ruim tu ser visto como uma pessoa negativa. É complicado lidar com isso muitas vezes, principalmente para quem é uma pessoa meio melancólica, assim como eu sou. Muitas vezes, às vezes é sem motivo, sabe? Às vezes é só alguma coisa ali que, cara, com esse podcast eu consigo externar muita coisa e consigo dividir com as pessoas certas, entre aspas. As pessoas que entendem, que estão abertas a ouvir o que eu tenho para dizer e ao mesmo tempo me passam um feedback muito legal, sabe? A minha ideia não é influenciar ninguém a nada,
a nenhuma tomada de decisão, tipo, meu, tipo um compre batom, não é pra tu comprar batom, tu compra batom se tu quiser, né? Tu come chocolate se tu quiser, tu bebe cerveja se tu quiser, tu faz atividade física se tu quiser, ninguém é obrigado a nada, eu só tô aqui pra passar uma coisa positiva dessas minhas iniciativas que foram rompimento de barreiras, de inseguranças, de medos e que, cara, muitas vezes é começar, é só começar, sabe? E quando tu vai começando as coisas, tu vai definindo aquilo que é prioritário para ti. Tu vai definindo, pô, isso aqui me faz bem, eu vou colocar isso na frente dessas tais coisas aqui. E assim a gente vai se descobrindo, né, como pessoa e vai evoluindo, cara, porque que nem quando a gente é mais novo, o nosso conceito de amizade, ele é uma coisa muito próxima, né? A gente tem os amigos que são muito próximos, é um na casa do outro, né? E vai passando o tempo e as coisas, a gente começa a ter relacionamentos, começa a ter casamentos, filhos, família, mas a parte prioritária, a gente vai sabendo o que é e o que não é. E dessas prioridades, a minha ficha 01 para tudo é o meu relacionamento com o meu filho. E por quê, cara? Porque o lance da paternidade, eu devia fazer um episódio só sobre isso, mas eu vou já meio que introduzir alguma coisa aqui, sei lá. A paternidade sempre foi uma coisa que, desde criança, eu já tinha isso em mente, sabe? Quando eu era piá e os professores e coisas perguntavam, quantos filhos você quer ter, né? Não sei o quê. E eu, cara, eu sempre quis ser pai, sabe? Não era uma coisa, um sonho, mas uma meta. Ser pai, sabe? E sabendo das coisas difíceis, né? Quer dizer, sabendo não, né? Quando tu não vive uma experiência, tu não sabe o que é. Mas, pô, um cara que é filho e convive com o pai, que é o meu caso, sabe como é que é. E, cara, eu cresci numa geração em que a maioria dos pais dos meus colegas na escola eram separados. E aquilo pra mim era muito estranho. Era muito estranho. Porque eu não entendia, não imaginava como funcionava essa dinâmica. E hoje eu tenho meu filho que vive essa dinâmica. E, cara, pra ele, eu pelo menos vejo que que tem um lado positivo disso. Pô, tem 4 casas, na verdade 3, né, porque eu moro com meus pais, ele tem a casa dele, que ele mora com a mãe dele, ele tem a casa dos avós dele, né, e tem a minha casa que eu moro com meus pais, né. E ele sempre se sente em casa aqui. Lógico, tem as regras, tem que seguir as regras, tem que obedecer, aos avós principalmente, né, que são pais dos pais. Mas essa proximidade, cara, é uma coisa que muitas vezes eu escutei de amigos meus dizendo que, cara, já teve amigo meu, tá, eu não vou dizer quem, mas teve um amigo meu que falou pra mim uma vez, cara, se um dia meu pai morrer, pra mim, tipo, foda-se, tá ligado? Eu não quero, mas pra mim tanto faz. Eu fiquei com isso na cabeça, sabe? E isso, cara, isso meu filho era pequeno, sabe? E eu sempre procurei, sempre manter proximidade, sempre procurei me dar bem com meu filho, ser amigo e pai ao mesmo tempo. Né? Aquela coisa os melhores exemplos que a gente tem são os negativos, que é como tu não deve ser. Porque se tu sabe que é ruim e tu vai lá e faz, tu tem 2 culpas. Tu tem a de saber que é errado e a de fazer. Então eu sempre procurei fazer o possível e o impossível para dar o melhor pro meu filho. Não só dar o melhor, mas estar lá junto. Sabe? E trazer o piá pro meu mundo, né? Não, nem por obrigação. Tudo bem, essa parte do jiu-jitsu foi meio que na obrigação. Eu obriguei ele aí, né? Era para ser meio que uma medida corretiva para algumas cagadinhas que ele andava fazendo.
acabou que virou uma diversão, cara. Virou uma, sei lá, algo terapêutico, sabe? Virou uma atividade de pai e filho que, cara, é uma realização, sabe? Quando tu começa a te aproximar dos teus filhos e tu começa a enxergar como que funciona o pequeno mundinho deles, porque agora o Piá tá entrando naquela fase da adolescência, de querer ficar no cantinho dele, né? E começa meio que esconder, entre aspas, a ter vergonha dessas coisas pros pais. Mas eu entendo que isso faz parte de um ciclo, né? Faz parte de um crescimento, de uma evolução que, cara, a gente só não vai entender essa postura a partir do instante que nós somos pessoas muito impositivas e invasivas. E não é legal, não é legal. Tu tem que deixar o moleque adquirir sua identidade, a gostar das suas próprias coisas, a respeitar muitas vezes como funciona o pensamento deles, né, dos filhos, e ao mesmo tempo monitorar, porque, lógico, tem muita informação que a piazada recebe, que muitas vezes tem muitas coisas que são ruins, que são nocivas, e ao mesmo tempo tem muita coisa boa que pode ser aproveitada e pode ser compartilhada também, né? Esportes, cultura, filmes, músicas, e acabam gerando muito boas lembranças que a criança vai guardar pro resto da vida. Eu tenho isso com meu pai. Eu tenho muita memória boa, sabe, da minha infância junto com meu pai, por mais que meu pai não tenha participado tanto assim, não tivesse sido tão participativo da minha criação, né? Eu tenho momentos excelentes com meu pai, cara, tipo de jogos do Internacional que a gente foi junto, das festas da Liquigás, né, que meu pai trabalhou muito tempo na Liquigás e tinha as festas de final de ano da Liquigás e eram festas super legais. As apresentações na escola que meu pai esteve, que não foram muitas em função do horário não bater, né, dos horários de trabalho, né, que a apresentação de criança não podia ser muito tarde, então acabava que ia só a minha mãe, né. Mas enfim, tem muita coisa boa que eu guardo pra mim e isso eu vou levar pro resto da minha vida, assim como eu tenho certeza que o meu filho vai levar essas coisas boas junto dele, e tudo isso por um motivo que é o mote desse episódio, né, cara? Que são as coisas prioritárias. É aquilo que a gente tem como mais importante na vida da gente. Momentos, coisas, histórias que a gente vai guardar no coração da gente, vão se perpetuar não só pra gente, mas que vão ser experiências que vão ser passadas de geração em geração para nossos filhos, para nossos netos, bisnetos, e assim vai. A gente vive para levar uma história para frente, não pra gente ficar preso no passado, né? Eu pelo menos enxergo a vida desse jeito, não sei como vocês enxergam. Até se quiserem comentar no Spotify, agora tem essa opção, né? Peço que comentem ali até para dar um engajamento legal, comentar no YouTube, aonde for, para saber o que vocês pensam aí, porque muitas ideias que vocês me trazem, eu acabo concretizando aqui no podcast, aqui nos episódios. E eu já aproveito para pedir desculpa pela ausência nesses dias, né, sem episódio, e ao mesmo tempo agradeço por essa preocupação, entre aspas, por essa pressão, porque isso aqui é uma coisa que eu não quero abandonar, eu não quero pular desse barco aqui do podcast, porque eu sei que ele faz alguma diferença para alguém, positiva ou negativamente, tá? Então, gurizada, obrigado por tudo aí. Agora eu vou tentar manter a recorrência dos episódios, tá? Sigam o episódio, recomendem para os amigos aí, tá? Forte abraço a todos, um bom final de semana e tchau!